Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, decidiu quebrar o silêncio. O homem desabafou, veio a público nos volumes finais do mangá para fazer a sua declaração e dar a sua mensagem final para o término da série. E a única conclusão que eu tenho para tirar disso é que talvez tenhamos sido duros demais com o homem. Talvez a gente precisasse lembrar mais que por trás de algumas decisões duvidosas ainda existe um ser humano escrevendo tudo aquilo. E eu vou dizer pra você que depois de eu ler essa carta, depois de ler essa mensagem, sim, eu peço perdão. Me desculpe, Gege Akutami, porque eu sei que parte da culpa foi minha. Parte da culpa foi minha. Me desculpe por ter feito todos os baits que eu fiz pra ganhar visualização. Simplesmente me desculpa, eu assumo parte da culpa. Se não fosse por mim, eu acho que você não teria ficado tão mal. Se você não tá por dentro, vamos então dar uma olhada no que o autor de Jujutsu comentou pra gente nos volumes finais aqui, que realmente, assim, quando a gente para pra ler, a gente, falando sério agora, né, a gente realmente lembra que existe um ser humano por trás de tudo aquilo. Então, vamos lá, galera. Eu separei aqui alguns trechos que eu vou mostrar pra vocês, só pra gente ler e ir comentando um pouco em seguida, beleza? Mas não antes de você se inscrever no canal e dar like no vídeo. Beleza. Jujutsu Kaisen ficou esgotado por 6 anos e meio, quase 7 anos se você incluir a serialização das edições especiais. Isso aqui, né, ele tá se referindo à venda dos mangás. E o que eu aprendi foi, eu sou realmente um idiota. Já começou meio assim, né? Seguindo, eu estava, é claro, me esforçando ao máximo para extrair tudo o que podia para minhas criações e depois de cerca de 3 anos de serialização, minha personalidade já áspera começou a se tornar distraída. Mesmo que eu estivesse reclamando que estou farto de ter coisas apontadas para mim que poderiam ser descobertas pesquisando na internet, eu ainda cometi o erro no volume 18 com um tal de Sampin. E aqui, pelo que eu pesquisei, é algum tipo de erva, um detalhe pequeno que ele provavelmente cometeu algum equívoco, que nesse caso, né, ele poderia sim ter pesquisado na internet. E aqui, cara, a gente já começa a sentir um pouco, né, do que ele tá querendo passar. Ele, óbvio, por ser um autor novato na indústria, ele tem, né, naturalmente essa sensação, essa vontade de querer entregar o melhor àquele jovem mancebo, jovem autor de mangá sonhador, né, que tá entrando na indústria e quer entregar o seu melhor, né? Então a gente vê que ele declara um pouco disso aqui nessa parte e é foda, sabe? Porque quando a gente repara nessa parte, por exemplo, aqui, estou farto de ter coisas apontadas pra mim que poderiam ser descobertas pesquisando na internet. Eu, como criador de conteúdo, eu sinto um pouco disso quando, por exemplo, eu quero entregar, sabe, o melhor de mim em algum vídeo sem necessitar de pesquisar alguma coisa na internet, sabe? Sem, por exemplo, não pesquisar informações técnicas, mas, por exemplo, pesquisar opiniões alheias. Eu prefiro me fechar na minha porque eu quero entregar aquilo que eu consigo entregar de melhor, sabe? Sem depender... Exatamente. Sem ter a influência de outras pessoas, sabe? Então, talvez ele também tenha sentido um pouco disso, entende? Do tipo, tem muita gente comentando sobre a minha obra, mas eu quero entregar aquilo que vem de mim de verdade e não me deixar influenciar. Talvez essa frase também carregue um pouco dessa nuance, mas pelo menos da minha parte aqui eu tô aproveitando para compartilhar um pouco disso com vocês, porque talvez o autor ele também tenha sentido um pouco disso. Mas aqui que vem a parte mais interessante. Se liga. A razão pela qual não falei muito entre os volumes foi porque fiquei distraído, como ele mencionou anteriormente. Quando começou a serialização, levei em consideração que Jujutsu Kaisen estava sendo serializado em uma revista importante. Tive esse sentimento de tentar fazer o meu melhor para aliviar aqueles que leriam Jujutsu Kaisen e se sentiriam frustrados, e ainda aqueles que seriam frustrados por aqueles que leriam Jujutsu Kaisen. Ou seja, né, não só a frustração daqueles que estão lendo o mangá, mas a frustração daqueles que estão ouvindo outras pessoas frustradas com o mangá, né? O respingo da repercussão negativa que o mangá poderia ter. Então, seguindo, o resultado disso foi eu dizendo a mim mesmo, abre aspas, calha a boca, eu entendo, você, Akutami, só quer ser visto como uma boa pessoa e me machucando. Então, parei de tentar isso. Para começar, essa mesma ideia era orgulhosa e entendo agora que era devido à minha falta de convicção para colocar o meu trabalho criado no mundo. E aqui também vale um outro comentário, porque, primeiro, talvez ele tenha, sim, entrado num ritmo de produção tão frenético que, infelizmente, ele não tenha conseguido
manter o mesmo nível de qualidade que ele gostaria de entregar no começo da série, quando ele tá ainda, né, com todas as ideias ainda pré-formadas, né, não tá naquele ritmo de produção semanal tão frenético assim, mas principalmente aqui se tratando da repercussão da série, né? Infelizmente, ele falando aqui, eu entendo você, Akutami, né? Que você só quer ser visto como uma boa pessoa. Basicamente, querer entregar o melhor. Só que, infelizmente, meu amigo, na internet, não tem como você entregar o melhor e querer uma repercussão 100% positiva. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, que vai chiar, que vai reclamar, que vai se sentir frustrado. E, infelizmente, quando a gente fala, né? Principalmente quando a gente fala de um mangá tão popular como o Jujutsu se tornou, a expectativa de um final de mangá sempre é muito além do que qualquer realidade vá poder entregar, sabe? É muito difícil. É como eu falei quando Jujutsu terminou, sabe? Quando a gente chega no final de mangá, de uma serialização de mangá, a gente muitas vezes nem sequer sabe o que a gente quer pro final do mangá. Mas a gente quer muito. A gente quer que seja algo muito. Mas a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Então, qualquer coisa que não supere essa expectativa ou que não consiga alcançar essa expectativa, infelizmente vai acabar frustrando muita gente, né? Continuando então a frase do autor, ele diz o seguinte: isso é constrangedor, mas mesmo agora eu não tenho essa convicção total. Quando considero uma intenção maligna que não existe, eu ainda quero gritar bem alto, mas a causa raiz disso é minha imaturidade como mangaka. Então eu seguro isso pra mim. Ou melhor, continuo em uma condição em que tudo o que eu posso fazer é engolir isso. Como eu falei, né, mas basicamente é só o final aqui do pensamento dele, né, da reflexão dele sobre ele não se sentir, ele ter basicamente um certo complexo de inferioridade ou, na verdade, nem talvez isso, talvez uma insegurança natural como um mangaka amador, né, como um mangaka novo na indústria. Apesar disso, a gente sabe que ele conseguiu entregar uma obra absurdamente cara, que simplesmente foi a obra que mais vendeu em mais de um ano seguido aqui recentemente. Então, apesar disso, né, como ele falou, ele não tem essa convicção total de conseguir entregar o seu melhor. Mas enfim, né, infelizmente ninguém é perfeito, a gente tem que lidar com as imperfeições e simplesmente colocar pra frente, simplesmente continuar fazendo, né? E ele segue aqui: o lado bom da Shonen Jump é que a imagem da marca é construída não em torno do criador, mas sim da obra criada. E então, ao confiar em mim mesmo para fazer com que os leitores possam ler o meu mangá sem preocupação, levarei as lições desses 7 anos a sério e quero superar os meus problemas depois disso. Tenho livros embalados que comprei durante a serialização, alguns para estudo, alguns apenas para ter por perto, porque eles podem me tornar mais inteligente. Na verdade, sinto que eles me tornaram mais inteligente apenas por tê-los por perto, mesmo que eu não os tenha lido. É assustador. Será que ele comprou um livro do Marco? Esse é o final do Jujutsu Kaisen que eu desenhei. Para todos que me apoiaram, para as pessoas que leram tudo de uma vez quando se tornou tópico, né, quando se tornou, né, assunto do momento, para aqueles que leram querendo ver o que viria depois do anime, para a pessoa que acabou de ler esse volume final, qualquer motivo está bom. Eu realmente agradeço. Até nos encontrarmos novamente. E essa foi basicamente a mensagem do autor de Jujutsu pra gente aqui como leitor, né? Como eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo, é nessas horas que a gente realmente lembra que existe um ser humano do outro lado. E é foda porque até, assim, individualmente, quando a gente comenta alguma coisa na internet, a gente nunca pensa que isso vai atingir a outra pessoa do outro lado que tá recebendo milhares de comentários, sabe? Que tá lá do outro lado do país. Mas quando a gente pensa como massa, como um grupo de pessoas, o barulho que a gente consegue fazer é muito grande, sabe? E infelizmente, assim, pelo menos eu não xinguei ninguém no Twitter, já é alguma coisa, sabe? Só fiz os meus baits, não, nada a ver. Eu só fiz os meus baits aqui quieto. No YouTube, não tem nada a ver com isso. Essa é a verdade, eu sou inocente. Tu tá no Brasil. Eu tô no Brasil, o cara nem ficou sabendo que tipo de bait eu fiz. Então, tô tranquilo, tô livrando a minha barra aqui. E até um outro comentário aqui também que eu acho válido fazer. Ninguém nunca tá preparado pra um nível de exposição tão grande como o autor de Jujutsu teve, sabe? Que em poucos anos teve uma crescente de popularidade absurda pelo mundo inteiro. Então, quando você vê, por exemplo, alguma celebridade, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, que de repente estoura demais,
fica muito famoso, fica lá no teto e de repente tem uma virada de chave muito grande na vida, é sempre uma carga de estresse e responsabilidade muito grande em cima da pessoa. Claro, o autor de Jujutsu, Gege Akutami, no caso, e vários autores de mangá, eles via de regra procuram manter a própria privacidade, tanto que ele nunca mostrou a própria cara e muita gente até hoje suspeita que o autor de Jujutsu seja uma mulher. Mas mesmo com o autor de Jujutsu e outros autores mantendo a própria privacidade, eu sempre me preocupo com o nível de repercussão que as coisas têm na internet de forma tão repentina e o quanto isso pode afetar a vida de uma pessoa, sabe? Principalmente se tratando de um autor novo, como o autor de Jujutsu, uma guinada de popularidade como essa é sempre um baque muito grande, principalmente se você tem um contato mais frequente com a internet. A gente não sabe o quanto ele estava engajado com comentários lá e cá, de rede social, etc., mas inevitavelmente você acaba esbarrando com algumas coisas. Então, se esse foi o caso dele, e eu acredito que foi, sabe, é foda, é simplesmente complicado pra ele. Sabe? Eu tenho a felicidade, acredito eu, de ter sido uma pessoa que cresceu na internet de forma muito gradual. Mas, então eu tive um processo muito gradual e tranquilo de poder me acostumar com isso. Mas quando você tem um salto de popularidade tão grande assim, é um baque um pouco maior de conseguir suportar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, né? Uma reflexão interessante, como eu falei. Ele mostra aqui uma sinceridade muito grande, até em algumas partes dos comentários que ele faz. Parecem muito só jogados ali, muito do coração mesmo, sabe? Não parece aquele texto muito bem produzido, certinho. Parece muito que ele foi jogando os sentimentos dele ali ao longo do que ele foi escrevendo. Então pareceu um texto muito sincero. E apesar da insegurança que o autor ele tem, isso é natural de qualquer pessoa que tá entrando numa área nova, e ele, nesses últimos 7 anos, mostrou que ainda assim conseguiu fazer algo que repercutiu no mundo inteiro. Então, parabéns, Gege Akutami aí, né, por todo o sucesso e por ter feito uma obra igualmente com tanto sucesso também. Um abraço pra você, Gege Akutami, se você estiver assistindo esse vídeo. Melhoras pra você, espero você na sequência de Jujutsu Kaisen, né? Jujutsu Shippuden. E um abraço a todo mundo que tá assistindo esse vídeo, galera. Logo mais vídeos de Jujutsu aqui no canal. Até a próxima, tchau!